Tudo bem, galera? Vamos lá iniciar aí o nosso segundo bimestre, tá bom? Disciplina de Geografia. Deixa eu já passar o combinado para você que a gente vai organizar nesse segundo bimestre. Vai ser a mesma coisa que eu vou falar no de História, tá? Eu não sei qual que vai entrar primeiro aí para vocês. Aí, como eu já estou preparando um conteúdo para a gente não ficar fazendo nas pressas e não fazer do jeito certo, eu já vou passar agora. Vou sempre colocar um vídeo com as páginas que nós vamos trabalhar, tá bom? E aí junto, na hora que eu postar lá no plural, eu vou colocar texto de apoio, imagem, receita, música, aquilo que eu precisar, tá? Para enriquecer mais a aula e complementar o conteúdo, como se a gente estivesse fazendo na sala, tá bom? Vou passar a orientação das atividades. E aí, os momentos de Hangouts não vai ser para ficar lendo a apostila não, tá? Isso vocês vão fazer em casa, já que vocês estão com tempo para leitura. A gente vai resolver os exercícios, que eu vou deixar orientado, e nós vamos tirar dúvidas. Eu quero vocês interagindo com a aula, tá bom? Então, é nesse sentido. Então, como vocês são aí alunos da elite intelectual da escola aí já o nono ano, já sei que tá todo mundo com a apostila, já sacaram que é geografia, porque já tá lá no plural que era geografia, né? E aí vocês já estão com o livro aberto na página 218. Esse nosso momento vai da 218 a 227, tá? Apesar de ter muitas páginas, não tem assim muito conteúdo que eu julgo relevante para o nosso primeiro momento, que é falar dos aspectos naturais da Ásia, tá bom? Vou colocar aqui em modo de leitura para facilitar a visualização para todo mundo. O que a gente tem que lembrar? Partindo aqui da 218, exatamente essa configuração aqui, ó. Eu tenho montanha com neve, eu tenho Himalaia, eu tenho praia bonitinha, eu tenho região pobre alagada, com palafita, gente morando em barco. Tem um pouco de tudo na Ásia, tá? Por que a Ásia é importante, pessoal? Todos vocês têm que estar atentos na Ásia. A Ásia é o assunto do ano, por enquanto, em termos de geografia geral, porque coronavírus nasceu lá, né? Lá na China, vai ter módulo só específico sobre a China esse bimestre, tá? O ângulo aí foi bem feliz aí na divisão das páginas, então vai ter essa questão. Estejam atentos à questão de continente, população. Vamos lembrar, mais da metade da população da Terra está no continente asiático, tá? Então, esse monte de divisão que a gente tem aí, né, faz a gente lembrar, né, que essas grandes pandemias na Ásia têm um impacto muito grande. Lógico, eu não vou falar como está, porque a questão da Índia não ter sido muito afetada agora, deixo isso para um outro momento, mas a gente tem que estar atento, tá? A Ásia é importante. E aí, vocês já entenderam que tem uma dimensão territorial muito grande, e tem aí diversas paisagens naturais que vai ser o foco da aula, ok? Vou passar aqui para 219 e já vou fazer uma crítica aí ao material do ângulo. Ele não colocou aí, tá? A divisão regional da Ásia. Eu vou colocar esse mapa para vocês no material de apoio, tá bom? Quando eu colocar baixar o vídeo lá no plural e colocar o material de apoio, um dos materiais de apoio que vai ter é a divisão regional do continente asiático, tá? Oriente Médio, Sudeste Asiático, Ásia Meridional, China continental. Essas divisões são bem importantes a gente entender, e aí elas podem ser cobradas, por exemplo, na ETEC. Então o pessoalzinho também que vai às vezes prestar a prova de bolsa em colégio particular, no próprio colégio Ângulo, né? No Ângulo Século XXI, pode cair uma questão dessa. E não tem essa imagem. Então eu vou colocar essa imagem, até porque muito aluno às vezes acha que o Oriente Médio nem faz parte da Ásia, porque vê um monte de deserto aí já associa com África. Então, para a gente poder tirar um pouco essa questão importante aí, né, de algumas mistificações, às vezes feitas meio sem querer, às vezes por descuido, que acontecem sobre a Ásia, tá bom? Esse é um ponto. Relevo e hidrografia do continente asiático. Ela é muito rica em algumas partes, ela é pobre em outras, tá?
a gente vai ter aí um relevo e uma hidrografia que conversa bastante. Eu anotaria aí esse mapa de relevo e hidrografia da página 219 como algo para a prova ângulo, tá bom? Se fosse vocês, ficaria atento a eles, tá? Mas o aspecto principal aí, quando a gente fala de relevo e hidrografia, a princípio é mais a questão do relevo, tá? Por quê? A gente vai ter aí a questão da separação da Gondwana, que mostra na 220, que já vai explicar o surgimento da Índia, tá? Porque não está nem no formato parecido, né, professor? Mas é desse pedaço aí que se separa que vai se formar o que nós conhecemos como a Índia, tá? Aquela separação lá da Pangeia que a gente viu lá no 6º ano, que eu tenho certeza que todo mundo lembra, porque é bom aluno e prestava atenção na aula, né? Tem que estar atento a ela. E aí é que o negócio começa a pegar. Porque junto com essa movimentação da Gondwana, vai ter aí surgimento também da Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia, ela tem uma função muito importante do ponto de vista do relevo da região e na questão do clima também, porque ele vai interferir no regime dos ventos, das correntes marítimas, das massas de ar quente e fria, úmida e seca, e vai ser um fator importante. Então, o que o bom aluno de 9º ano, tá? Galera, tipo, tem que estar atenta. Relevo vai influenciar em muitas características deste continente. Principal influência, a gente vai ter o Himalaia, tá? Ele impede, por exemplo, que a massa úmida vá para o Oriente Médio, ele impede que a massa fria que vem lá da Ásia Meridional, da Sibéria, lá do norte da Rússia, desça o continente inteiro, ele barra parte disso, ele concentra a chuva que vem das monções, que eu vou falar já já, que é o mais importante da aula, é as monções, tá? Suba muito para dentro do continente, mas concentra numa região que alaga muito, que a gente sempre vê aí em noticiário falando que foi arrasada com chuvas aí torrenciais, cuidado com esse termo, tá? A torrente. Então, o relevo, ele influencia nesse aspecto, tá bom? Aqui, eu acredito que esses mapas da 220 não são as questões mais primordiais, tá bom? Como eu disse, tem uma quantidade até de leitura maior, mas eu não tenho muita coisa aqui que eu aposte para a prova ângulo, por exemplo, tá? A não ser quando a gente for falar mais lá das monções. Ele vai caracterizar aqui na 221 também, mas a questão do relevo, falando de algumas unidades, essa parte que já vai servir para a primeira atividade, tá bom? Que vocês vão fazer em casa, eu vou fazer a leitura com vocês já já, mas aqui é mais ele falando algumas características regionais. Quando ele vem aqui para a página 222, ele vai trazer aí a escala Richter, que é uma escala ligada à medição de tremores de terra, um trechinho aí de uma matéria do Brasil Escola, né? Falando aí sobre a questão dos terremotos. Aí você vai ter que lembrar lá da aula do 6º ano de novo, ó. Eu falo que 9º ano é revisão por isso, hein? Lembrar o que é um terremoto, lembrar dos movimentos da placa tectônica, convergente, divergente, conservativo. Então, ver onde é o início do terremoto, o epicentro, tá? Porque ocorre tremores nessa região, tem que lembrar da questão do encontro das placas continentais que ajudaram aí na formação do Himalaia, tá? Volta lá no Himalaia que ele vai explicar isso, o movimento epirogênico das placas tectônicas. Então você tem que estar aí, ó, bastante atento, hein? Faça a questão a lápis, porque aí no momento de hangout nós vamos fazer a correção, tudo bem? Então, ó, quero todo mundo feito. Não quero, eu não sabia. Tá gravado, tá salvo lá no YouTube, tá? Que é pra fazer, hein? Quero ninguém com desculpinha pra cima de mim, não. E aí, ó, na 223, a gente já vai falar de paisagens, vegetais e clima. Aqui já tem mais coisa interessante, hein, galera? Aqui eu já quero uma galerinha aí prestando mais atenção, mais ligeira no rolê, tá bom? O que acontece aqui, ó? Página 223, eu já quero que você anote esse mapa aí, ó, que mostra
o funcionamento dos ventos de monções, que são aí muito importantes, essa dinâmica aí das massas de ar quente e fria, essas correntes que sobem e descem aí no mapa, tá? Anota isso importante, prova ângulo, tá? E anota também que isso é importante, ETEC, hein? Tô apostando em alguma coisa referente a monções. Se eu não me engano, caiu ano passado na prova do meio de ano. Não sei se esse ano vai ter prova de meio de ano, enfim. O que o aluno tem que lembrar? Ó, a aula do sexto ano aí batendo na cabeça de vocês de novo, ó. Fatores aí, ó, climáticos importantes na Ásia. Latitude, corrente marítima, altitude. Então tem que lembrar lugar mais perto da linha do Equador, mais quente, mais longe, mais frio. Corrente marítima. Quente, fria, quente, sobe a temperatura e chove. Fria, baixa a temperatura e não chove. Seca, altitude, quanto mais alto, mais frio. A gente falou do Himalaia. O Himalaia é nessa região. Então, às vezes, o lugar ser mais alto vai me dar uma temperatura menor. Então, tem que estar atento, sempre bater a altura, a altitude com a latitude. Não é a mesma coisa, tá? Então, estejam atentos aí, hein? E aí, virando a página, ele continua lembrando para vocês do sexto ano, tá bom? Maritimidade, massas de ar, e aí, que são os outros fatores climáticos importantes, que vocês vão lembrar o que é maritimidade mais perto do oceano, continentalidade mais para o interior, tá? As massas de ar que vão interferir no regime de chuvas, tá bom? Isso aqui é revisão de sexto ano, pontuada com uma especificidade da região asiática, tá? E aí, se eu li, fiquei com dúvida da massa de ar, retoma, professor? Vou retomar a dúvida só no Hangout, tá? Que eu não tenho como saber quem tem dúvida porque é gravado, hein? Não vai esquecer disso, tá? Na página 225, outro mapa importante aí que são os tipos de clima, tá? Estejam atentos aí para ela, deixa eu passar aqui, ó. Tipos de clima aí são importantes, porque você tem uma variedade muito grande de climas. Então ele vai pontuar meio que por região. Ele começa falando do Oriente Médio, aquela questão do clima desértico, semiárido, árido, tá? Um clima mais voltado para o seco. Então o aluno tem que estar atento a essa questão climática, porque eu posso dar um mapa só do Oriente Médio e pedir para o aluno caracterizar o clima da região, quais os tipos de clima tem naquela sub-região. E aí o aluno tem que estar atento para isso, hein? Então, ó, cuidado, tem uma pequeniníssima faixa aí, né, mostrando aí clima mediterrâneo nessa região. É importante frisar que aí a gente já teve até Globo Repórter falando sobre Israel e a agricultura de irrigação e tudo mais, tá? A gente tem as paisagens vegetais originais na página 226. Caiu ano passado na prova ângulo. Eu colocaria só atenção, não é algo que eu estou apostando agora, tá bom? Não adianta, China não é algo pontual, porque a China vai ser falada à parte depois do módulo sobre ela, mais na frente. E aí a gente verifica o quê? Que a variedade de paisagens vegetais, ela se relaciona com a variedade de climas. E aí o relevo também vai influenciar. Por isso que eu tenho muito mais paisagens vegetais originais, algumas nem existem mais, tá bom? Lembra que é original, antes da intervenção humana. Do que climas, porque juntos os dois fatores, clima e relevo, vão fazer a formação vegetal ter suas especificidades. Ok? Tranquilo até aí? A gente vai ter a atividade 2, que eu gostaria que vocês fizessem também, tá? E aí, realizem o rumo ao ensino médio, galera. Podem fazer aí os 2 exercícios do rumo ao ensino médio. Nós vamos fazer o rumo ao ensino médio, correção direto no Hangout também, tá? Pra gente ver quem acertou ou não. Eu sei que esse vídeo, o primeiro fica um pouquinho maior, porque tem essa explicação de como vai funcionar as aulas, tá? Anotem as dúvidas, levem as dúvidas para o Hangout que a gente vai ter, tá? Eu agradeço aí vocês pela paciência, que esse vídeo é um pouquinho maior. Se cuidem,
permaneçam em casa, tá? A gente se vê na próxima aí. Abraço aí pra esses bando de gente feia aí, pra essas coisas lindas, tá bom? Fui, galera. Tchau, tchau.